Mesmo após descobrir a estratégia do Mashiba, o Ippo não consegue se aproximar dele e o primeiro round desse sparring termina. Mas quando a luta continua, vemos que se tornou algo pessoal. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo pra vocês. E eu preciso dizer que eu realmente gostei muito desse capítulo, pessoal. Ainda mais com a evolução que o Ippo teve, mas a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. Antes, eu só gostaria de ressaltar que o nosso clube de canais está oficialmente aberto, recheado de benefícios. Então, se você quiser e puder ajudar aqui o canal a se manter e a crescer, clica no botão aqui embaixo e seja um membro agora mesmo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. O round 1439, sparring perfeito, inicia com o Ippo recebendo mais um golpe na barriga e finalmente percebendo o que o Mashiba fez para aprimorar a sua estratégia. Então o Ippo explica, inclusive foi o que eu falei no review passado, que o Mashiba está utilizando sua base mais aberta para dificultar a entrada do Ippo na sua defesa. Além disso, ele não dificulta só a entrada do Ippo, como também a saída, criando uma espécie de armadilha para quem chega perto. Pois com o longo alcance que o Mashiba tem, e agora com a sua postura, com o seu tronco mais quadrado, mais de frente para o seu adversário, os seus socos são mais rápidos e mais potentes. Bom, eu acho que foi mais ou menos isso que eu disse lá no review passado. Eu vou inclusive deixar ele aqui no card para quem quiser dar uma olhada e refutar aí minhas explicações, beleza? Então, após assimilar todas essas informações, o Ippo faz algo que simplesmente surpreende o Mashiba. Pois ele pega, olha para o Mashiba e fala: incrível, com o maior sorriso no rosto. Então o Mashiba, do jeito Mashiba de ser, logo tira ali o sorriso do rosto do Ippo com um jab que explode na cara dele. E quando o Ippo tenta protestar, o Mashiba só responde: ainda estamos no sparring, otário. E ele continua com mais uma chuva de flickers. Então o Ippo percebe que a estratégia que o Mashiba, juntamente com o seu treinador, montaram ali contra o Rosário, ela é muito boa mesmo, pois agora ele percebe que a direita do Mashiba está extremamente afiada, assim como a sua esquerda sempre foi, Ela sempre foi muito difícil de defender por conta dos golpes mais aleatórios, vindo de ângulos diferentes e tal, mas agora eles conseguiram fazer com que a direita do Mashiba também seja imprevisível. Inclusive, o Ippo até ressalta que tá bem difícil focar somente na esquerda, imagina agora na direita do Mashiba. Então o Ippo percebe que o Mashiba vai dar mais um direto de direita na sua barriga, no seu corpo, e quando ele abaixa ali a sua guarda para se proteger, é quando a gente vira a página e vê que o Ippo recebe aquele direto de direita, direto na têmpora. E é como o próprio Ippo diz mais pra frente, que se ele não tivesse utilizando o headgear naquele momento, ele provavelmente teria sido nocauteado, galera. Porque, mano, até lutadores bem treinados demoram pra se recuperar disso, porque a pessoa apaga na hora mesmo. Então olha só como a estratégia do Mashiba realmente pode funcionar contra o Rosário. E o Ippo continua dizendo que o Mashiba ele utilizou aquela velha estratégia já conhecida, que é de condicionar, fazer um condicionamento ali do seu oponente. Que para quem não se lembra ou não conhece, é quando o lutador ele foca para socar um único ponto do seu adversário, condicionando ele a sempre defender o mesmo ponto, e quando o foco está totalmente virado para um lugar, ele vai lá e acerta outro. Então nós vemos que o primeiro round desse sparring acabou. Sim, galera, foram quase 5 capítulos em apenas um round desse sparring. Inclusive eu vou colocar uma enquete aqui no canal e aí eu vou colocar o resultado parcial dela agora, para saber a opinião de vocês com relação a essa luta, beleza? Mas o que a gente vê é que o Ippo sim tá extremamente animado, feliz ali com o resultado do primeiro sparring, ainda mais porque ninguém se machucou. Já o Itaga, que creio eu que querendo ver mais do que o Ippo é capaz de fazer, logo fala assim, ó, você prometeu que lutaria 3 rounds. E é nesse momento que o Ippo acaba falando, né, sobre o que eu comentei antes, sobre o headgear, que se ele não tivesse, ele teria sido nocauteado. E aí a gente
percebe que o Ippo tá até meio que tirando ali, né, a proteção de cabeça, e o Mashiba, ouvindo tudo isso, né, pega e fala: que merda que você tá falando? Você veio de tão longe até aqui? Bora mais uma! E é legal a gente ver que nesse momento a galera da academia tá meio que numa expectativa ali, esperando, né, a reação do Ippo com relação a essa fala aí do Mashiba. Porque o Ippo, ainda animado, diz que ele tá acabado. E apesar dele ainda ter energia, ele não tá mais na ativa, ele não tem mais psicológico para continuar e nem mais o foco necessário. Então o Mashiba responde: você ainda tem energia sobrando, então tá tranquilo. E quando o Ippo tenta começar ali a se justificar, tentando dar uma desculpinha, o Mashiba só encara o Ippo. E enquanto ele encara, nós vemos no fundo dos seus olhos que o Mashiba ainda se lembra do que aconteceu lá no capítulo 1420. Naquela fatídica noite onde ele pegou o Ippo e a Kumi sozinhos em casa no dia do festival. E o que é mais engraçado nessa situação toda é que o Mashiba pensa que quem enganou a Kumi foi o Ippo, sabe? Foi o Ippo que se aproveitou da situação que ela estaria sozinha em casa e foi lá para tentar, né, se aproveitar dela. Mas a gente sabe muito bem que quem armou toda aquela situação foi a Kumi, o que deixa essa página mais engraçada ainda. E é com essa raiva literalmente explodindo dentro do Mashiba que ele pensa: eu não posso deixar a chance de arrebentar o Ippo passar. E o Ippo, coitado, só pensa: poxa, eu aqui querendo ser útil e a única coisa que tá passando pela cabeça do Mashiba é que ele quer realmente me machucar. Mas o que será que aconteceu? Por que ele tá assim? E aí que ele se lembra do que aconteceu. E quando o Ippo percebe que o Mashiba não esqueceu o que houve, ele pensa que ele e a Kumi são adultos. Além disso, aquele gesto, aquela noite, ele acha que foi algo muito fofo, sabe? Romântico mesmo. E ele não pode fazer nada se o Mashiba não consegue superar aquela situação. Então o Ippo pega, encara o Mashiba de volta e pensa: eu preferiria que você não usasse essa situação para me atingir. Nisso, o Mashiba, ainda em silêncio, pensa: esse olhar, eu odeio esse olhar, eu vou acabar com você. Então ele quebra o silêncio dizendo: e aí? A gente vai continuar ou não? E é legal a gente notar que novamente o pessoal da academia ali que tá assistindo fica todo mundo meio animado ali com essa situação novamente. Inclusive o Itagaki fica até olhando pro Ippo ali esperando uma resposta, tipo: e aí, mano, vai, responde ele e tal. Então algo impressionante acontece, pois o Ippo bate o seu pé na lona e diz: vamos lá. E isso é sim impressionante. Pessoal, existem poucas vezes onde a gente vê o Ippo se levantando contra alguém, ainda mais se for contra o Mashiba. E quando é contra o Mashiba, é sempre algo relacionado com o Miyata, como nós vimos recentemente no capítulo 1422. Mas dessa vez não é nada relacionado com o Miyata e o Ippo nem parece com tanta raiva assim. Pelo menos não foi o que me pareceu, tá? E isso só mostra como a confiança do Ippo aumentou, pessoal, pois ele acabou de assumir que ele tá totalmente arrebentado e ele não tá devidamente preparado para esse confronto, e mesmo assim ele vai encarar o Mashiba. Legal, né? Se você que também curtiu, deixa seu like aí. E agora nós vemos que o pessoal da Academia Touhou tá mais animado do que nunca para saber até onde essa luta vai. Então nós vemos que a luta continuou e parece que o Mashiba ainda continua com a vantagem. Então o Ippo acaba tropeçando ali na perna do Mashiba, né, o que acaba desestabilizando ele, e novamente nós vemos o Ippo fazendo algo inesperado, que é ele gritando com o Mashiba, que faz o quê? Se justifica pro Ippo. O pior é que até o Itagaki sabe, né, que quando tem uma luta assim de um ortodoxo contra um southpaw, esse tipo de encontrão com as pernas é completamente normal e acontece, mas parece que o Ippo realmente se deixou passar um pouquinho nesse momento. Mas antes que qualquer coisa possa acontecer, o Ippo já acerta um uppercut no Mashiba e instintivamente ele muda sua base para ortodoxo e continua pressionando o Mashiba. Nisso o treinador Touhou já adverte o Ippo, né, que ele mudou de base, e o Mashiba em resposta só fala:
não se intrometa. E o Ippo só pede desculpa dizendo que ele se empolgou. E a porradaria come solta, com os dois lutadores acertando golpes um no outro. Então nós vemos que o Itagaki puxa o celular dele ali e acaba pensando que é um desperdício deixar apenas as pessoas que estão ali verem isso, então ele vai documentar tudo. Nisso vemos que os dois oponentes se acertam simultaneamente, enquanto o Itagaki fica ali cheio de ciúmes assistindo uma luta entre cunhados. E uma das coisas que é legal a gente perceber, principalmente nessas últimas páginas, é em como o Mashiba deixou que a fúria, sabe, a raiva tomasse conta dele e ele tá sendo extremamente descuidado na luta contra o Ippo. Eu acho que é exatamente por isso que ele tá tomando tantos golpes nesse final, pois o Ippo, né, ele tá usando ali todo o foco, inclusive a gente nota que a cara dele, né, os olhos dele, eles estão mais serenos ali, mais focados mesmo na luta. Então ele utiliza todo o seu foco para se esquivar do Mashiba e utilizar, sabe, as brechas que ele deixa para acertar ele. E tem uma coisa que o Mashiba tá fazendo e não tá nem percebendo, que ele tá dando um presentão assim pro Ippo, é que ele tá dando uma aula prática pro Ippo de como ele tem que lutar sendo um Southpaw. Vocês lembram que inclusive eu falei nesse vídeo aqui que pro Ippo se tornar um Southpaw ou ter muito mais habilidade, ele precisaria de muito mais treino e muito mais prática? Bom, parece que o Mashiba realmente tá dando esse presentão pro Ippo. E galera, não esquece de deixar o seu comentário aqui para eu saber o que você tá achando dessa luta e deixa o seu like para fortalecer aqui o canal e a gente se vê na próxima. Abraço!